Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos no Teu nome, Senhor. Fala conosco nessa manhã. Precisamos de Ti, Senhor. Que os nossos corações estejam preparados para ouvir o Teu falar. Faz dos nossos ouvidos sensíveis ao Teu Espírito Santo, Senhor. Nós Te louvamos e é em Teu nome que nós oramos, Senhor. Louvado seja o Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade à mensagem de ontem. Estamos falando como Deus lida com os nossos pecados e nossas falhas, com vista ao reino eterno de Deus. Falamos ontem um pouco de princípios que vai nortear, vai nos preparar para aquele dia. Muitos de nós têm receio da vinda do Senhor, da maneira com que o Senhor vai lidar conosco naquele dia quando Ele voltar, porque será um dia realmente de justiça. Nós vivemos uma era hoje, nós podemos dizer, porque experimentamos isso, uma era maravilhosa, que é a era da abundância da graça, a era da igreja. Nós temos o acesso irrestrito a essa graça maravilhosa. Essa graça que nos capacita a nós vencermos e vivermos realmente uma experiência de estar no reino do Senhor. Mesmo que fisicamente hoje nós não estamos na presença do Senhor, mas nós temos o Espírito Santo que intercede por nós e essa graça capacitadora que nos capacita a viver de modo adequado, a nos habilitar para naquele dia nós estarmos de pé diante do Senhor. Isso, irmãos, é muito importante para nós que somos cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o cristão precisa ter a visão, o deslumbre, entender que o reino foi feito para nós. O Senhor quer que todos nós, estejamos lá naquele dia, em pé do lado dEle, para que nós possamos reinar com Ele. O Senhor não tem prazer de um cristão ser disciplinado no reino. Qual o pai que tem prazer em disciplinar o filho? Não é verdade? Nós muitas vezes disciplinamos nossos filhos por amor, assim como o Senhor faz conosco. Mas tem certas situações que nós, como pais, somos obrigados realmente a disciplinar os nossos filhos. Assim será também com o nosso Pai Celeste no reino milenar. Porque Ele, como um Senhor e Pai amoroso, que nos consola, Pai de misericórdias, também naquele dia Ele será um reto juiz, um justo juiz. Um Senhor que nos salva pela Tua graça e com o Teu amor irrestrito, naquele dia será um juiz que nos julgará com amor, mas também com justiça. Ele será um juiz, vou usar um termo jurídico, Guilherme, que nos julgará com equidade. Nos julgará com amor, mas haverá retidão, haverá justiça. Ontem falei um pouco com os irmãos sobre pontos que vai realmente influenciar quando nós estivermos na presença do Senhor. Sobre um homem que queria a vida eterna, mas tinha muitas riquezas, muitos bens. E o Senhor falou para ele guardar os mandamentos. E ele disse: Senhor, eu guardo todos os mandamentos. Eu conheço os mandamentos do Senhor. E o Senhor Jesus, com muita sabedoria, porque o amou, disse para ele: uma coisa só te basta. Vende tudo que você tem, todas as suas riquezas. Dá aos pobres e me siga. Esse homem saiu entristecido da presença do Senhor, porque o amor dele não estava no Senhor. A confiança dele não estava naquele Senhor que podia dar a vida eterna para ele. A segurança dele não estava naquele Senhor que pode suprir infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos. A confiança dele, o amor dele, ou seja, o seu ser estava nas riquezas. É algo que nós temos que aprender, irmãos, que tudo que nós adquirirmos nesse mundo vai ficar aqui. Tudo é corruptível
e passageiro. Até disse também com os irmãos, nós temos um parâmetro aqui, que norteia o nosso trabalho, os nossos planos, as nossas buscas pelas coisas lícitas desse mundo. Qual que é o valor financeiro que você precisa para te dar segurança, te dar dignidade? O que você precisa? Qual falar? Eu tenho tanto lá no banco que me dá paz, tranquilidade. Você tem esse parâmetro ou a sua confiança está no Senhor? A Bíblia não nos ensina, irmãos. Desafio qualquer um dos irmãos a me dar uma passagem da Bíblia que nos ensina a pedir por bens materiais. Mas a Bíblia toda nos ensina a confiar no Senhor e pedir pelo hoje. Apenas pelo dia de hoje. Por quê? Porque o dia da manhã pertence ao Senhor das nossas vidas. O nosso futuro está na mão daquele que conhece todos os nossos dias, antes de nós sermos substâncias informes, antes de estarmos no ventre da nossa mãe. E nós, por amar de certa forma as riquezas, confiar nela, planejamos as nossas vidas dessa forma. Mas quem é que de nós que pode acrescentar um côvado à sua vida, um palmo à sua vida? Não é verdade? Nós não temos esse poder. Eu queria ler novamente com os irmãos aquele versículo de 2 Reis. Nós falamos do rei Ezequias, não é? Um rei reto. 2 Reis 18, versículo 5, diz assim: confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre vós e os reis de Judá, nem os que foram antes dele, porque se apegou o Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim era a vida do rei Ezequias. Agora no capítulo 20, o Senhor diz algo interessante que não vou repetir para os irmãos hoje, para que a gente possa retomar aquele raciocínio de ontem. Capítulo 20, versículo 1, diz assim: nos dias de Ezequias adoeceu, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Vai ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim, diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Aqui o Senhor manda um recado para Ezequias, para ele de pôr em ordem a casa dele, porque ele morreria. Mas que ordem é essa? Falei com os irmãos ontem, qual que é a sua ordem de prioridades? A sua ordem de prioridades está em conformidade com as prioridades do Senhor? O que você julga importante, o que eu digo prioritário para você, é prioridade para o Senhor? Nós oramos sobre isso ontem. Eu creio que o Senhor falou com cada um de nós. Confesso para os irmãos que tem muitas prioridades minhas que não estão no coração do Senhor. Olho para a minha família, para os meus filhos, para o meu futuro, e penso: Senhor, eu quero tantas coisas, eu preciso de tantas coisas, meus filhos, dessa forma. Por vezes me falta confiança realmente. Mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações. E se Ele fizer um checklist aí nas nossas prioridades, nós lemos aquele versículo de Mateus 6,63, que diz que buscai primeiro o reino de Deus. E o que acontecerá com as outras coisas? Tudo vos será acrescentado. Não é um bom negócio priorizar o reino de Deus? Não é? Se a gente buscar o reino do Senhor com todas as nossas forças, de todo o nosso coração, amando o Senhor não vai deixar nos faltar nada, nada. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí então a gente começa a pensar nas nossas prioridades, a maneira com que a gente nos lida com os irmãos e o nosso relacionamento com o Senhor.
Ontem falamos sobre as riquezas e também falei um pouquinho sobre o perdão. É algo profundo, né? O perdão a gente estou falando aqui de forma superficial, porque o tempo não nos permite. Nós vamos falar um pouquinho mais nas próximas mensagens. O irmão que for compartilhar vai falar um pouquinho mais. Mas eu queria... Lucas, você tem as imagens? Queria mostrar novamente aquelas imagens para a gente ter fresco na nossa memória, que nos explica o que é o perdão. Uma vez que você tem um problema com um irmão ou com qualquer outra pessoa, você fica dessa forma com ela, preso. O perdão é uma prisão, um laço, que precisa ser solto, que precisa ser resolvido. Você está ali, preso. Segunda imagem, Lucas. Aqui está alguém que pediu perdão, se soltou. Mas está do outro lado aquele que ouviu o perdão, mas não perdoou. Ele continua com as algemas. Aquele que pediu perdão está solto, está resolvido o problema. Terceira, Lucas, por favor. Aqui tem duas pessoas que... Imagina a força que precisa fazer para arrebentar aquelas correntes. São duras, não é? Duas pessoas que resolveram não se perdoarem. Foram uma para um lado e outra para o outro. Quebraram com um coração impertinente e duro esse elo. Mas percebam que as algemas continuam, as marcas continuam ali, cada um com a sua. Assim é o perdão. A quarta, por favor. E aqui está duas pessoas que trataram, que restabeleceram a comunhão, que se perdoaram, que entenderam com sabedoria e discernimento a posição de um, a posição do outro, e por isso vivem com a comunhão restabelecida. Vivem em paz. Assim é o perdão. O Senhor Jesus diz lá em Mateus 5, vou ler esse versículo para os irmãos. Mateus 6, 14, diz assim: porque se perdoastes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoar. Aqui tem esse prefixo se, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, de novo, se porém não perdoarem os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aquela marca, aquela algema, se você pede perdão, você é perdoado. Mas se você não pede o perdão, você não aceita o perdão, quando nós chegarmos diante do Senhor naquele dia, no tribunal de Cristo, você vai ter que prestar conta sobre isso. Não é? E aquela falou: Senhor, mas a palavra diz, um outro versículo aqui, Colossenses 3, diz assim: suportai-vos uns ao outro, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, perdoai-vos também. Ou se alguém tem queixa contra você, você pode não ter feito nada, mas se alguém tem queixa contra você, você precisa perdoar. Porque se diante do Senhor você falou: Senhor, mas eu não fiz nada, o Senhor vai falar: levanta a mão aí, vai estar aquela marca lá, porque você não perdoou. Você fala: Senhor, mas você não perdoou. Eu não posso te perdoar porque você não perdoou. Irmãos, é uma palavra dura, mas que se nós tivermos no nosso coração esse sentimento, vai ser plenamente concedido e amplamente concedida a nós a nossa entrada no reino. Será que vale a pena nós ficarmos presos nessas picuinhas, em coisas tão menores? Sabe, em coisas tão menores.
Será que vale a pena trocar a entrada no reino, estar na presença do Senhor, desfrutando de uma vida eterna, plena, com desfrute pleno da presença do nosso Senhor, por causa de coisas pequenas nos nossos relacionamentos diários? São coisas pequenas, irmãos, não tem nada que possa acontecer entre nós que não possa ser resolvido. Qual a ofensa que pode haver entre nós que não possa ser resolvido pelo Senhor e com sabedoria na presença de Deus? Qual é? Eu sei que o perdão, muitas vezes, de um lado existe mágoas, existe dores, existe desavenças, existe orgulho ferido, que machuca, que dói, que destrói muitas vezes. Mas se não houver o perdão, não tem cura. Se não houver a reconciliação, não tem presença de Deus. Se não houver arrependimento, também não tem presença de Deus. Recapitulando, irmãos, ainda queria falar com os irmãos agora sobre um outro ponto muito importante. Sobre julgamento. Todos nós temos a nossa régua, não é assim? Facilmente nós temos esse dom, é um dom natural, carnal nosso, de julgarmos, né? Facilmente eu olho para o Nélio aqui e falo, eu acho que o Nélio é assim, o Nélio é assado, faz isso, faz aquilo. Muitas vezes sem conhecimento, mas nós temos essa facilidade, isso é intrínseco ao nosso ser, de julgar, de medir. Lá em 1 Coríntios 5:10, diz que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, para dar conta de tudo aquilo que nós fizemos no corpo, nessa atual era da graça. Não é isso? Vou pegar o versículo aqui. 2 Coríntios, né? Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Naquele dia todos nós estaremos lá. Lá nós seremos julgados, por meio daquele que é o reto juiz. Mas Mateus 7, nos fala sobre o julgamento entre nós, entre os irmãos. Como proceder nessa tendência que temos em nos julgarmos. Diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Uma vez que você julga, você dá o direito de ser julgado também. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. Com a medida em que tiverdes medido, vos medirão também. Assim é o que a palavra de Deus nos ensina. O julgamento. Julgamento tem a ver com perdão. Julgamento tem a ver com amor. Mas julgamento tem a ver também com discernimento. Não é que nós não podemos julgar. Nós temos que julgar, mas julgar com sabedoria e com discernimento. O que é o julgar? Você quando julga, você está dizendo, eu condeno. Quando você discerne, ou seja, tem entendimento, você está dizendo, eu estou olhando com os olhos do Espírito Santo. Eu estou olhando e analisando as coisas pelo mesmo ângulo que o Senhor Deus, nosso Deus, me tem me dado. Estou olhando como Deus olha para essa situação. Assim é a maneira com que nós temos que julgar, vou dizer essa palavra julgar, mas é discernir os nossos irmãos e os nossos relacionamentos com o Senhor. Porque se for o contrário, a palavra nos diz que da mesma maneira que nós seremos julgados, nós seremos julgados lá.
E o julgamento é muito sério, irmão, porque o julgamento inclui orgulho, inclui forma de pensar, inclui muitas vezes sentimentos ocultos que tenhamos e que as pessoas não conhecem, inclui tudo aquilo que está no nosso interior. Só para ilustrar de forma simples, chego aqui na reunião, falo, bom dia, Jobs, tudo bem, meu irmão? Mas o Jobs está ali com a cabeça cheia, com um problema, uma coisa ou outra, ele olha assim, não passa. Eu falo, olha, cumprimentei o irmão, não quis nem falar comigo, né? Aí um fala, mas que irmão prepotente, arrogante. Perdão, meu irmão, é só uma ilustração. Né? Fala comigo, não é? Mas eu não sei o que está dentro do coração dele e o que está na mente dele. Eu não sei o que o irmão está passando. Eu não tenho discernimento daquilo que está no interior do irmão. Se está com um problema na família, com alguém doente, qualquer que seja. E aí vem o meu julgamento. O irmão é isso, o irmão é aquilo, o irmão é aquilo outro. E quando nós fazemos isso, nós damos o nosso direito também de sermos julgados dessa forma. Lá em 2 Coríntios 13, 15, diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, e eu vos reconhecei, ou não vos reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados? Aqui essa palavra está falando para a gente olhar para dentro de nós mesmos. Examina-se a você mesmo. Lá em 2 Coríntios 11, naquela passagem do partir o pão, também fala para o homem: examina-se a si mesmo. Então coma e beba do cálice e do vinho, do pão. A palavra nos diz, tem outras porções também em Gálatas, que diz que a gente precisa nos examinar a nós mesmos. E uma vez que você examina você mesmo, você consegue ver a sua situação. Voltando ainda para Mateus 7, continuando nesse texto, diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Você deixa de olhar para si mesmo e olha para o irmão. Você deixa de olhar para o seu problema e fica julgando com o problema do irmão. Irmãos, esse tipo de julgamento tem a ver com os nossos relacionamentos. É a maneira com que nós relacionamos uns com os outros. E o Senhor quer que o nosso relacionamento seja íntegro, seja sincero, sejam honestos, mas de paz. Porque isso interfere na nossa comunhão com Deus. Se você está com o coração cheio de amargura, entristecido com o irmão, raivoso, irado, o irmão fez isso, fez aquilo e tudo, como é que é a sua oração? Falou, Senhor, mata aquele irmão, passa um carro em cima dele. Irmãos, esse sentimento passa no nosso coração, na nossa mente. Nós temos esse gosto de justiça própria em nós. Então a nossa oração também é interrompida diante de Deus. Deus não ouve esse tipo de oração, não. Deus não quer desavença, quer problema, quer morte, quer isso, não. Deus quer paz. Então as nossas orações são interrompidas quando isso acontece, quando julgamos dessa forma. Mas se você chegar diante de Deus e falar, o irmão me ofendeu, Senhor. Eu estou profundamente triste com esse irmão. O Senhor conhece o meu coração, sabe o que está passando na minha mente. Me lava, Senhor, de todos esses sentimentos e me dá discernimento do que está acontecendo. Você já orou dessa forma, irmão? Primeira Coríntios 2,14 diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura.
e não pode entendê-las, porque elas não discernem espiritualmente. Aqui está falando de alguém que age no seu natural, no impulso natural e carnal. Quando Deus fala para ele, ora por aquele irmão que te pisou no calo e te feriu profundamente, você fala, Senhor, você está louco? Eu quero é que ele morra. Eu quero que ele se afaste de mim, quanto mais longe ele estiver, é loucura para os nossos pensamentos. Mas olha o versículo 15. Porém o homem espiritual julga, ou seja, discerne, tem entendimento de todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, eu, você, cada um de nós, temos a mente de Cristo. Fala para o seu irmão aí do lado, irmão, você tem a mente de Cristo. Você crê nisso, irmão? Amém? Então por que não vamos discernir as coisas em vez de julgar? Nós não temos a capacidade do Espírito de discernir as situações, por mais difícil que seja? Que façamos dessa forma. Que sejamos pessoas que têm a mente de Cristo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso é formidável. Nós sempre falamos esse versículo, eu acho que, assim, todos nós sabemos de cor, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Não é verdade? Isso enche o nosso coração de alegria, de esperança, né? E fala, puxa vida, que coisa boa. Por que quando surge um problema, aí, um entrevero, a briga qualquer, essas coisas não cooperam para o nosso bem? Você fala, opa, essa aqui não cooperou para o meu bem não. Não é assim? Essa aqui está me levando para a carne, realmente. Estou irado, estou nervoso, ofendido. Não é a oportunidade de você levar a sua mente ao Espírito? Irmão, quem de nós que não temos problemas? Quem de nós que não temos dificuldades? Quem de nós que não temos as nossas dúvidas perante o Senhor, perante Deus no nosso coração? Quem de nós que não temos aqueles sentimentos ocultos guardados no nosso ser que a gente só fala para o Senhor? E muitas vezes, nem para Ele. Irmãos, nós vamos estar breve. Nós temos no nosso espírito esse sentimento, os cristãos têm no espírito esse sentimento que está próximo à volta do Senhor. Por tudo aquilo que acontece ao nosso redor, pelo que a palavra nos diz, por essa esfera atual do mundo, o Senhor tem dado para os filhos de Deus, para os cristãos, esse sentimento de que está próximo à volta do Senhor. Nós sabemos que o tempo compete ao Senhor, quando vai ser nós não sabemos, mas nós temos esse sentimento. Não é verdade? Não é? E outro fato que nós temos que nos atentar, que talvez o nosso tempo nessa terra pode ser curto. Nós não sabemos quando vai terminar a nossa vida carnal nessa terra. E nós temos o tempo de hoje resolver esses problemas. Tanto de relacionamento entre nós, quanto ao Senhor. Naquele dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, no tribunal de Cristo, no milênio, não haverá tempo mais. Nós não teremos mais a oportunidade que nós temos hoje. O que nós precisamos resolver, com vistas ao reino de Deus, tem que ser resolvido hoje, agora. Nós precisamos aprender, viver olhando para aquele reino. Porque enquanto os nossos olhos estiverem nesse mundo, nós vamos deixar essas pendências.
E elas vão como uma bola de neve, uma coisa aqui, outra coisa ali, vai enchendo o nosso coração, criando raiz, e essa raiz vai aumentando, vai ficando maior, e vai chegar num ponto que nós não teremos forças mais para resolver. Estaremos tanto separados da comunhão com Deus, como da comunhão com os irmãos. Separados da comunhão com o nosso Senhor e da comunhão com o corpo, do qual todos nós somos membros. Esse tipo de julgamento, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ensine a ser misericordiosos. É um outro ponto, para a gente concluir essa palavra. Lucas 6,36 diz assim: sede misericordiosos, como eu sou misericordioso. O Senhor Jesus disse isso. Como é que você tem que ser misericordioso? Como o Senhor foi misericordioso. Como é que é a misericórdia do Senhor? Nós temos muitos versículos que falam da misericórdia do Senhor. Mas eu queria pegar um bem conhecido para que a gente possa se atentar a essas coisas. Lamentações 3, 22 e 23 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ela se renova a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu acho que todos nós conhecemos esses versículos. Mas se nós conectarmos Lucas 6 com essa porção de lamentação, está aí um grande desafio para nós. Nós somos capazes de ser misericórdios infinitamente? A sua misericórdia, ela é limitada ou ela se renova toda manhã? Olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por que nós não somos consumidos? Porque o Senhor é misericordioso conosco. Nós não merecemos. Nós somos maus, perversos, fazemos maldades, fazemos tanta coisa ruim que está ainda dentro de nós, que se fosse levado sem amor e misericórdia, nós seríamos consumidos por tudo aquilo ainda que de ruim que há em nós. Nós somos críticos. Nós julgamos sem misericórdia. Mas o Senhor não é assim. Seja qual for o teu problema, irmão, de maior ou de menor intensidade, seja até pela própria vida, o Senhor será misericordioso com você. Não há nada e nem lugar algum, obrigado, meu irmão, em que a misericórdia do Senhor não possa te alcançar. Não há nada e em lugar algum em que a misericórdia do Senhor pode alcançar. E se você precisar de misericórdia hoje, ela estará disponível para você. E amanhã, a hora que você abrir os olhos, ela novamente estará disponível para você. Isso é maravilhoso. Assim é a misericórdia do Senhor. E assim ela será até a eternidade. Quando nós estivermos lá na Nova Jerusalém, na presença de Deus, desfrutando de tudo aquilo que o Senhor fez por nós, tirando tudo aquilo de ruim que tem dentro de nós, com um corpo incorruptível, preparados para estar naquele lugar, mesmo assim essa misericórdia estará conosco, disponível para nós. Que ela passa de eternidade para eternidade. A misericórdia do Senhor vem desde a criação, lá no Gênesis, até o último capítulo de Apocalipse, ou seja, toda a história da humanidade. Passando de eras por eras e eras e eras, até chegar naquele dia, passando da eternidade por eternidade. E o Senhor diz para nós: seja misericordioso com seu irmão, assim como eu sou com você. Da mesma forma. O que é misericórdia? Não é um favor imerecido?
É você se compadecer de quem não merece? É você ter o discernimento e entendimento das fraquezas alheias? Misericórdia não é o amor sem interesse? Misericórdia é você se dar sem que o outro mereça. Misericórdia é o amor sacrificial, o amor que dá e que acolhe sem que o outro mereça. Lá no dia do juízo, naquele dia nós estaremos diante do Senhor, no tribunal de Cristo. O Senhor terá misericórdia de mim e de você, irmão. Mas, se nós formos misericordiosos. Tiago 2,3 diz assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usou de misericórdia. Se você viver nessa terra implacável, duro, justo e reto, naquele dia, diante do Senhor, o Senhor vai ser implacável, justo e reto com você. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós temos um motivo mais que importante para sermos misericordiosos uns com os outros. Assim como o Senhor fala que a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos, nos julgarmos a nós mesmos, saber dos nossos dificuldades e problemas, e discernir as fraquezas alheias, nós sabemos também o quanto nós somos falhos, mesquinhos, egoístas. Tudo isso ainda está dentro de nós. Mas quando chegar naquele dia, se você for misericordioso, o Senhor vai olhar para você: olha, eu te perdoo. Por quê? Porque você foi misericordioso com o seu irmão. Você também perdoou o seu irmão. O irmão te ofendeu, você perdoou. O irmão pisou no seu calo, te perdoou. Você entendeu as fraquezas do seu irmão. Você teve discernimento que você é tão falho quanto o teu próximo. Isso diante do juízo. Ao passo que, se você for reto, justo e implacável, o Senhor vai dizer para você: você fez isso, isso e aquilo. Essa é a tua sentença. Sai da minha presença. Porque lá, diante do Senhor, no reino milenar do Senhor, também os filhos serão disciplinados. Nós já vimos isso da palavra. Eu não sei como é que vai ser lá. Falei isso com os irmãos. Onde vamos ficar, quem vai ficar, onde vai ficar. Isso pertence ao Senhor. Mas lá, esses que forem dessa forma, retos, implacáveis, não terão o desfrute pleno da vida eterna. Vamos dizer assim, vai ter uma antessala lá em que você vai passar o milênio. E naquele lugar onde ficar essas pessoas que não são misericordiosos, ali terão de aprender que serem misericordiosos. Haverá uma disciplina. É melhor aprender hoje ou naquele dia? Hoje nós temos a abundância da graça, o benefício da graça, que é abundante, está aí, disponível para nós. Mas naquele dia não será graça, só justiça. Irmãos, por mais que pareça duro essa era do reino, para aqueles que vencerem, isso será maravilhoso, será uma honra e uma glória para os filhos de Deus que julgarão as nações, estarão em pé diante do nosso Senhor e Rei e justo juiz, com toda a honra e toda a glória diante dele. Que privilégio é esse? Não é assim? Puxa, imagina você diante do Senhor com toda a honra e toda a glória, vendo toda a miséria que esse mundo vai se apresentar naquele dia e você alheio a todas essas coisas, desfrutando dessa vida eterna maravilhosa que o Senhor deu para nós. Vale a pena, não vale? É. O Senhor diz naquela porção de... Vou achar o versículo aqui.
lá do rico. Marcos 10, sobre o amor às riquezas, daquele homem que não quis abandonar as suas riquezas. E o Senhor diz no finalzinho para os discípulos: não há quem tenha deixado casas, pai, irmãos, irmãs, campos com perseguições, que ainda nessa era não tenha 100 vezes mais tudo aquilo que você largar por amor ao Senhor e ao Evangelho. Vamos ler lá, para a gente terminar, Marcos 10. Marcos 10, 29. Diz assim: Tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, hoje, no presente século, o cêntuplo, 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. Não vai ser mar de rosas não, irmãos. Esse mundo aqui é terrível ainda. E no mundo que há de vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Você troca tudo que você tem para ganhar 100 vezes mais? Disse ontem para os irmãos, não sei como é que está o juro da poupança aí, está 1%? Não sei nem se está isso, né? Quantos de nós, quantas pessoas, por segurança, por amor à riqueza, põe seu dinheiro lá na poupança e fica tranquilinho ali, fala, puxa vida, né? 1% tá bom ali, tranquilo. Não tem risco, uma certa segurança, faz outra investimento, 2%, 3%, no máximo 10% ao ano, alguma coisinha assim, fica satisfeito, né? Puxa vida. Aqui é 100 vezes mais. É 100 vezes mais. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Esse mundo, irmãos, que nós temos ainda é muito atrativo. Satanás ainda é perspicaz em chamar a nossa atenção, aguçar a nossa ambição, a nossa vaidade, com as coisas lícitas desse mundo. Não estou falando que não são lícitas. Mexe com a vaidade do homem, da mulher. Preciso disso, preciso daquilo outro. Sabe onde é o nosso calcanhar de Aquiles, sabe aquilo que a gente precisa mais. É simples, as coisas são tão fáceis de entender. Quem é que não compra um carro zero hoje, está todo empolgado, que carro, nossa, lindo, lava, cuida, tudo. Daqui 1 ano você não tem, está nem olhando. 1 ano, talvez 6 meses, até menos antes. Né? Celular, você compra um celular hoje, nossa, 16 mil, esse celular Pro isso, Pro aquilo e tal. Daqui 2, 3 meses lança outro, o seu já é segundo, já. As irmãs compram uma bolsa maravilhosa, linda, combina com essa roupa, combina com aquela e tudo. Ah, aparece outra lá, já foi. Aquela maravilhosa já não é mais. Irmãos, essas coisinhas que ganham o nosso coração, que muitas vezes faz a gente gastar o que não tem, trabalhar muito mais, por coisas que realmente não têm valor. Essas picuinhas que surgem no meio de nós, coisas tão fáceis de resolver, basta apenas sentar, um de um lado, um do outro, ora primeiro diante do Senhor, as duas partes com o coração sincero, que eu tenho certeza que se resolve. Eu tenho certeza absoluta que se resolve, irmão. Absoluta. Se você tiver um problema com o irmão que você acha que não tem solução, fala com ele. Fala, vamos orar nós dois com o coração sincero e íntegro diante do Senhor. Depois nós vamos conversar. Eu tenho certeza que isso se resolve. E não vai ficar mágoa, não vai ficar raiz, não vai ficar nada. Põe a tua casa em ordem, meu irmão. Põe a tua casa em ordem. Não é a ordem porque está uma bagunça. Põe a tua casa na ordem do Senhor. Daquilo que é prioridade para o Senhor. Amém?
Vamos fazer uma oração? Depois nós vamos pôr o microfone aqui para os irmãos completarem essa palavra. Vamos ficar de pé. Senhor Jesus, oh Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos dê realmente sabedoria celestial, Senhor, e entendimento de que esse mundo é vão e passageiro, Senhor. Para que possamos, naquele dia, quando nós nos apresentarmos a Ti, estarmos de pé e confiantes. Porque o Senhor é o nosso Senhor. E nós amamos a Ti e a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a resolver os nossos problemas nesse mundo. Tudo aquilo que nos afasta de Ti e dos irmãos. Ganha, Senhor, o nosso coração completamente, Senhor. De uma forma que a nossa esperança não esteja firmado mais nessas coisas do mundo, mas somente em Ti, Senhor. Só conhece, Senhor, as nossas mazelas, Senhor Deus, as nossas fraquezas. Sabe ainda aonde precisamos ser transformados. O Senhor é aquele que conhece e sonda realmente os nossos corações e os nossos pensamentos. Mas diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra, nós colocamos a nossa vida, Senhor, na Tua presença, Senhor. Para que o Senhor possa nos mostrar ainda naquilo que precisamos ser transformados, precisamos ser lavados, precisamos ser perdoados e perdoar, Senhor. Oh, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado pela Tua grande misericórdia. Misericórdia essa que se apresentou a nós nessa manhã, Senhor Deus. E nós estamos diante de Ti. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus. Tua igreja que está em Uberaba, cada irmão, cada irmã, Senhor. Visita cada coração, Senhor. Também visita as famílias, Senhor Deus. Cada família aqui representada. Cada irmão que, por algum motivo ou outro, que nós não sabemos, que se afastou ou tem dúvida no coração. Restabeleça a comunhão, Senhor. Para que juntos possamos estar diante de Ti. Nós Te louvamos, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Amém.